Steve Ronin é um youtuber que ficou conhecido por explorar alguns dos lugares abandonados mais fascinantes do mundo. De cidades fantasmas a parques de diversões esquecidos, ele já viu de tudo, mas desta vez ele se junta a Dave, do canal Abandoned World Explorer, e juntos eles estão prestes a explorar o que pode ser o local mais assombrado do Japão. Localizada na província de Wakayama, essa mansão em estilo ocidental tem uma história fascinante e sombria. Construída em 1910 como a luxuosa residência de Akajiro Ura, um empresário rico que fez fortuna durante a Primeira Guerra Mundial, produzindo corantes sintéticos e depois pólvora para o esforço de guerra, a mansão supostamente foi palco de reuniões secretas relacionadas a guerras. Porém, a história toma um rumo ainda mais sombrio nos anos 1980, quando a família abandonou o lugar após perder um filho por doença. E é aí que fica ainda mais interessante. Dizem que essa mansão foi a inspiração real para a mansão Rimuro, do famoso jogo de terror Fatal Frame. Depois de ver a exploração do Steve, você vai entender o porquê. So I'm currently trying to get to the mansion. I have to go through all this brush. Hopefully none of it's like poison ivy because I already have some for a previous exploration. Yeah, it's just so overgrown. But our friend sent us a map and this is the way to go. Só a aproximação já cria um clima assustador. Steve precisa atravessar trilhas na floresta tomadas pelo mato, enfrentando terreno escorregadio e vegetação densa só para chegar até a propriedade. Mas, enquanto seguem em direção à entrada da mansão, Steve faz uma observação que acaba definindo o tom de tudo o que vem a seguir. Noises coming from the building. We just want to make sure we're the only ones here. So we're gonna scope around from up here. Eles chegam à mansão e começam a gravar do lado de fora, mostrando a fachada antiga e o ambiente ao redor antes de entrar. Enquanto preparam os equipamentos e comentam sobre o lugar, algo estranho acontece de repente. So this guy, Asahiro, ended up creating the same synthetic dye as what the Germans were producing. And because he was one of the very first or only ones to do that, his company became very rich and famous. And after that, he was given the task to create gunpowder and other chemicals during World War II, which made him even more rich because he was making money from war. I think this place is really haunted. Steve finalmente chega à entrada principal, e a mansão é exatamente como se espera de um lugar com essa reputação, coberta de vinhas, janelas bloqueadas e com uma atmosfera que praticamente grita: talvez a gente não devesse estar aqui. Mas Steve não é do tipo que foge de um desafio. No momento em que ele entra, dá para sentir o peso do lugar. Os tradicionais cômodos japoneses com tatame ainda guardam os pertences de uma família que simplesmente foi embora. Sapatos ainda alinhados na entrada, guarda-chuva ao lado da porta, fotos de família espalhadas. Parece que eles planejavam voltar, mas nunca voltaram. E é nesse momento que a mansão decide mostrar que está presente. Wow, it's a giant living room. Whatever made that noise is not making it anymore. Dave. Dude. Dude. What the hell was that? I don't know. That was you. That wasn't me. That was you. That wasn't me. Are you sure? Fucking racing. No, it wasn't me. You're kidding me. I genuinely thought you thought that was me. Can look back at Dave's footage. I think he caught that. So I'm right beside you, dude. It sounded like someone threw something. I thought you thought that was me. I still think it was you. Dude. Hello? I have a feeling it was that screwdriver right there. I don't think that was there before. So what just happened in there when you were in the room? I was standing near the coffee table. I put the horse on the table. Yeah. The coffee, you come look at me, the coffee table's the size of this. Yep. I put the horse on, I walk around this side, the last lampshade that's right over there. But, yeah. Can I show them with your footage? It's absolutely beautiful. The weight of it.
The f man. What do you do? I literally just caught that on camera. So Dave caught this on camera. The light bulb just mysteriously dropped to the ground. There's some just weird stuff happening in this mansion. I swear to God, the horse was down here on my video, and I've gone, that horse weighs a ton. I've put it here. Even if I went round here, there's no way on that camera. I mean, yeah, I could reach it, but it was all the way over here. I Yeah. walked here. No, I believe you. And the bulb just dropped. Os exploradores começam a perceber que estão lidando com algo fora do comum. Steve até comenta que é exatamente por isso que não há muitos exploradores urbanos no Japão, já que lugares como esse são realmente considerados assombrados. À medida que avançam mais pela mansão, explorando a cozinha e tentando chegar aos andares superiores, o lugar parece reagir à presença deles. Steve está caminhando por um corredor quando algo acontece de repente. The ceiling doesn't look safe at all. That's about to go down any moment. That room is filled with stuff. Holy crap. Did you guys see that? That door literally just slammed. Can't believe I caught that. I don't think it was the wind too. I mean, it is kind of windy in here, but why would it... That thing blew towards me, and the other door behind it, perfectly okay. I feel like it would have moved if it was the wind. That was bizarre. Steve considera a possibilidade de vento, observa que outras portas não se movem e percebe que a direção da batida não corresponde ao fluxo de ar. Durante a exploração, eles encontram a dualidade da mansão, cômodos tradicionais japoneses, ao lado de uma sala de reuniões ocidental onde supostamente ocorreram discussões sobre guerras. A mansão Rimuro vai além de um simples prédio abandonado. É um ponto de encontro entre tragédia, história e fenômenos inexplicáveis. Acredite ou não no sobrenatural, os eventos registrados por Steve e Dave levantam dúvidas difíceis de explicar. Pode ter sido vento, madeira se ajustando ou deterioração natural? Talvez. Mas o momento, a intensidade e os vários incidentes capturados fazem questionar se há algo mais nesse lugar que inspirou um dos jogos de terror mais assustadores do Japão. Renato Garcia é um youtuber aqui do Brasil e o canal dele mostra basicamente tudo da vida dele. Ele faz vlogs e é apaixonado por motos e carros, algo que vem desde o começo, quando produzia motovlogs e conteúdos parecidos. E é justamente sobre isso que é esse vídeo. Ele sempre fez coisas malucas nos motovlogs, mas esse foi provavelmente o mais insano de todos. Ele e um amigo planejaram entrar em um hospital abandonado, só que de um jeito nada comum. A ideia era entrar com as motos e andar lá dentro do prédio. Mano, é sinistro o lugar. Vou ligar aqui as lanternas. Sinistro, né? Meu Deus do céu, dá medo, hein? Mano do céu, é cheio de olho na parede, velho. Eles estavam andando pelos corredores que eram longos e faziam parte de um prédio bem grande. No começo, acharam que estavam sozinhos ali dentro, mas não estavam, porque de repente foram interrompidos no meio do corredor por alguém, e a situação ficou perigosa muito rápido. Ô tio, ô, que é isso, irmão? Ixi, não tem dinheiro não. Acho que tem. Mas quantas horas você no hospital, mano? Ah, então tô fumando um cigarrinho aí, tio. Tem como não? Não tem, né? Só nós veio aqui pra conhecer. Ô louco, tio, dá um realzinho aí, tio. Você conhece esse botão aí, você não tem um real. Você tem algum dinheiro aí, Renato? Não tenho, não trouxe dinheiro não, mano. Ô louco, tio, dá um real aí, tio. Ixi, pior que não tem nada. Não, ô, sai pra lá com esse negócio aí, não. O homem parecia ser um morador de rua, e no começo dava a impressão de que só queria chamar atenção. Mas tudo mudou quando ele puxou uma faca. Esse momento mostra por que é sempre importante estar preparado e ter muito cuidado ao explorar lugares como esse. Oi, maluco. Calma aí, Mike, calma aí. Vai querer soltar nosso parceiro? Qual que é, velho? A gente tá gravando um vídeo aqui, mano. E aí?
Mas é assim que pede dinheiro, mano? Você arrancou a faca pra mim, cuzão? Larga a faca aí, fazendo favor. Por que você tá na covardia? Aí. Parece faca de cadeia? Você tava preso? Por que tá na covardia, mano? Você quer dinheiro, você pede. Se a gente não tem, você vai querer roubar a gente? Você tá mais com quem aqui? Vai querer ligar pra polícia? Não, deixa ele que se foda. Caralho, você me deu um susto, viado. Pode continuar sua caminhada, mano. Pode continuar. Caralho, velho, levei um susto, mano. O cara brota do nada, mano. E essa faca aí que nós vai fazer? Joga fora, mano. Caralho, velho. Sai andando, tio. Caralho, mano, tô tremendo, viado. Renato puxou uma arma e o homem rapidamente largou a faca. Eles verificaram se havia mais alguém que pudesse representar perigo e pegaram a faca para evitar qualquer atitude imprevisível. Em seguida, sinalizaram para que ele se afastasse devagar, e foi exatamente o que ele fez. Assim que o homem ficou a uma distância segura, eles saíram do hospital o mais rápido possível. Depois, Renato explicou na descrição que a arma não era de verdade, e sim de airsoft, mas naquele momento funcionou, já que o homem com a faca não sabia disso. Provavelmente isso evitou que a situação piorasse, porque se ele percebesse que não era real, poderia ter continuado o confronto. Apesar de terem lidado bem com a situação e conseguido sair em segurança, isso também mostrou para muita gente como lugares assim podem ser extremamente perigosos de explorar. Deep Ocean Cop é um criador que não posta no YouTube com frequência. Ele só publica quando tem algo interessante para mostrar, como quando sai com os amigos para visitar lugares incomuns ou explorar prédios abandonados. Ele não segue um nicho específico, é mais como um registro de momentos da própria vida. Nesse vídeo em particular, ele e alguns amigos achavam que tinham encontrado um prédio abandonado interessante para explorar, mas quando entraram, acabaram se deparando com algo extremamente perturbador, e realmente muito perturbador. No começo, enquanto entravam no local, eles notaram o que parecia ser uma fita amarela espalhada em alguns pontos, mas não deram muita importância e seguiram em frente. Só que o que encontraram lá dentro é algo que com certeza deixa qualquer um inquieto. A primeira coisa que chama a atenção é óbvia. Aquilo parece uma cena de crime, mas nenhum deles sabia exatamente o que tinha acontecido ali. O que dava para perceber, porém, é que não envolvia apenas uma pessoa, e sim várias. Eles seguiram pelo corredor e, em certo momento, encontraram algo que pode ter revelado o que realmente aconteceu naquele lugar. That's an actual bullet. That's an actual bullet. See the bullet on the ground over there? It's still wet. Looks like there's some red slime down there. I don't know about you, but that looks like copper. Dá para ouvir o criador começando a correr e dizendo que viu uma bala no chão, mas o que ele faz em seguida é algo que eu jamais recomendaria que alguém fizesse. Ele chegou a tocar em uma bala no chão,
bem no que parecia ser uma cena de crime, o que definitivamente não foi uma boa ideia. Já dava para perceber que a polícia tinha passado por ali, por causa da fita amarela, indicando que o local havia sido investigado. Mesmo assim, não existem informações claras sobre o que aconteceu, mas a bagunça sugeria que várias pessoas estavam envolvidas, levantando até a suspeita de um possível tiroteio, embora nada tenha sido confirmado. Também fica a dúvida de como ainda era possível entrar em um lugar assim, que pode até conter materiais perigosos. Tocar em algo que pode ser evidência é arriscado e inadequado. Situações assim mostram por que explorar lugares desse tipo não é uma boa ideia, e até hoje nunca houve uma explicação sobre o que realmente aconteceu ali. Antes de irmos para o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para receber novos conteúdos assustadores toda semana. Você também pode se tornar membro e fazer parte da família Zona do Medo. E agora, vamos para o próximo vídeo. Tim, Ben e John são 3 amigos que decidiram investigar lendas locais e explorar lugares abandonados juntos. Sabe como é? Toda cidade tem aquele lugar assustador que todo mundo comenta, mas ninguém quer realmente visitar. Para eles, era uma casa no meio da floresta, supostamente usada como ponto de encontro para rituais satânicos. Antes de entrar na história, vale dizer que esse vídeo é de 2011, então a qualidade não é nada parecida com o que vemos hoje em dia. Mas, de certa forma, esse aspecto mais antigo e granulado só deixa tudo ainda mais perturbador. We're about there like 15 minutes, 20 minutes, and we're gonna go see it's in the back of the woods somewhere, and we're gonna try to find it. And the legend has it that there are satanic worshipers that go back there and do like all their crazy rituals and stuff. And we're gonna see if we can find it. And this is my friend Ben. Benny B. And this is John. Yo, what's up? And yeah, we're gonna see if we can find it, and we're headed there right now. So I'll see you guys in a little bit. A casa fica isolada na floresta, acessível apenas por uma trilha longa, o que já aumenta ainda mais o clima assustador. Eles passam alguns minutos tentando encontrar uma entrada e, eventualmente, conseguem entrar. É aí que as coisas começam a ficar realmente perturbadoras. A primeira coisa que encontram é um grafite estranho cobrindo as paredes, com mensagens bem perturbadoras, nada parecido com vandalismo comum. Continuando a exploração, eles entram em um cômodo com olhos desenhados por todas as paredes, o que é exatamente tão sinistro quanto parece. E então, claro, eles decidem descer para o porão, porque aparentemente essa é sempre a boa ideia em casas abandonadas com sinais tão estranhos. Come on, we gotta go down there. Okay. You guys wanna go? You're going first now. Okay. Just go. John, you wanna go? Yeah, I'll go. That smells terrible. Dude, That smells really bad. Separate room. what is this? Dude, that smell is so bad. What? What? What is that? John, what is that? Let's go. Let's check this out. Dude, that smells really bad. That is like, oh. Guys, this smells terrible. I think guys, I'm gonna throw up. Guys, we need to go. I gotta puke. Good, come check this out. Let's hold that on that there, Tim. Whoa. Dude, you alright? Dude, are you okay? Hey, God. Dude, look at those things, man. The doll's big, bro. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Whoa. Do you hear that? Oh my God! Go! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, please help me! Okay, we gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go! What's happening? Get off! What's going on? Hang on.
John? What? Dude. Okay. Did you hear that? Oh my god. Oh shit. Who is it? Who is it? John. Oh my god. Go! Hello, where are we? Guys, I'm sorry. It's fine. John. Let's go home. John. Let's go home. Leave me alone. Dude, shut the camera. Eles conseguiram escapar no fim, mas as consequências do que aconteceu são bem reveladoras. O que torna esse vídeo ainda mais interessante é a descrição que acompanha as imagens. Segundo Tim, Ben e John, tudo isso aconteceu alguns anos antes de eles publicarem o vídeo, e o John ainda se recusa a falar sobre o que o atacou no porão. Então, o que você acha que realmente aconteceu com ele lá embaixo? Foi um invasor ou algo muito mais sinistro? Deixe suas teorias nos comentários. Este vídeo vem de uma exploradora da Rússia. Ela decidiu encarar um local que já vinha com um aviso implícito. Uma escola abandonada, em ruínas, cercada de rumores muito antes de sua chegada. Alguns seguidores até a alertaram sobre a possível presença de uma pessoa perigosa vivendo dentro do prédio. Seja uma lenda local ou uma ameaça real, ela resolveu seguir adiante mesmo assim, já que na exploração urbana, um certo nível de risco costuma fazer parte da experiência. Ao entrar, o primeiro impacto não é visual, mas sensorial. Um silêncio pesado, daquele tipo estranho em que até o som do próprio coração parece alto demais. Só que no fundo do labirinto de salas de aula, esse silêncio acaba sendo quebrado por algo que claramente não deveria estar ali. У меня есть ощущение, что на втором этаже кто-то дышит. Пойдемте узнаем. Чуть не радостно вообще. Там еще есть на 3-й этаж лестница. Я туда обязательно еще вернусь. Пока что я пойду по вот этим коридорам, которые вы сейчас увидите. Да, вон туда. Вы стопудово этого не слышите? Я слышу шорохи. Оттуда. Ну, ладно, пойдем. И что это? Тут просто дело в чем, тут очень много комнат, и не исключено, что в одной из комнат сейчас меня может кто-то ждать. No começo, ela tenta fazer o que todos fariam nessas situações, racionalizar. Diz a si mesma que é só o vento ou o antigo alicerce da construção se ajustando. Mas conforme avança mais fundo no prédio, a sensação muda. Há muitas portas levando a salas completamente escuras e muitos cantos onde alguém ou algo poderia estar escondido. Então acontece de novo. O som agora está mais claro e definitivamente vem de dentro do prédio. Não é o vento e certamente não é o prédio se movendo. Дело в том, что выход-то тут только один, и мне надо возвращаться назад туда, откуда я пришла. Но я думаю, если я это сделаю быстро, то, в принципе, меня никто не догонит. 5-й так, 3-2 раз. Бежим. Я только куда? По-моему, сюда. Ёп.
Там есть люди, если что. Сука, ебаный фонарь. Перестань светиться. Вместе. Ela conseguiu sair correndo pela saída e voltou em segurança, abalada, mas sem ferimentos. Depois, refletiu sobre o que aconteceu. Havia realmente alguém ali ou era apenas o efeito psicológico de um lugar abandonado? Escolas abandonadas são assustadoras porque foram feitas para ter vida e movimento. Sem isso, o vazio já causa desconforto. Mas há diferença entre isso e ouvir passos claramente atrás de você. Pode ter sido outra pessoa, o que inclusive seria ainda mais perigoso do que qualquer explicação sobrenatural, já que um invasor defendendo o território é imprevisível. No fim, ela confiou no instinto e saiu na hora certa, o que provavelmente foi a decisão mais segura. Chris Hill é um explorador urbano que documenta sua jornada solo por alguns dos lugares abandonados mais sombrios dos Estados Unidos. O canal dele, Herbex Hill, foca em pesquisa histórica e exploração autêntica, muitas vezes revelando mais do que apenas decadência e abandono. Desta vez, Chris decidiu explorar o Molly Stark Sanatorium, em Ohio, um enorme hospital de tuberculose abandonado que está vazio há mais de 25 anos. O Molly Stark Sanatorium foi construído em 1929, nomeado em homenagem à esposa do general John Stark. Na época, os médicos acreditavam que sol e ar fresco eram a cura para a tuberculose. Então, o complexo foi projetado para tratar os casos mais graves. Mas hospitais desse tipo não eram conhecidos por altas taxas de sobrevivência. Só em 1946, 153 pacientes morreram no local, o que dá uma ideia do sofrimento que aconteceu ali. O hospital continuou funcionando até 1995, quando foi abandonado por causa da queda no número de pacientes e da estrutura envelhecida. Agora, 26 anos depois, Chris está prestes a descobrir como está o local. A exploração começou de forma relativamente normal. Chris percorreu os corredores em deterioração, passando por antigas camas de hospital e documentos médicos queimados, fazendo suas habituais observações calmas sobre a história do prédio. Até aquele momento, era apenas mais uma exploração urbana comum. Chris estava explorando sozinho como sempre, registrando o estado de abandono e a história esquecida do local. Mas essa atmosfera tranquila não durou muito, porque foi aí que as coisas começaram a ficar realmente perturbadoras. Enquanto explorava o segundo andar, Chris parou de repente. A câmera continuou gravando enquanto ele ficou completamente imóvel, apenas ouvindo. O prédio estava abandonado há mais de 2 décadas, e Chris deveria estar completamente sozinho, mas os passos eram só o começo. Enquanto ele seguia em direção aos túneis do porão, algo ainda mais estranho aconteceu.
Dá pra ver claramente uma porta nesse corredor se movendo sozinha. Agora, eu sei que muita gente vai pensar que é só o vento, mas repare que há um fio pendurado no teto que não se move em nenhum momento. Se o vento fosse forte o suficiente para mexer uma porta pesada assim, esse fio certamente estaria balançando. Logo depois desse episódio com a porta, Chris ouviu o barulho de chaves batendo e uma voz ao fundo. What the fuck was that? Listen. Oh shit. Determinado a investigar mais a fundo, Chris desceu para o sistema de túneis sob o hospital. Esses corredores subterrâneos foram construídos para conectar diferentes partes da estrutura, formando um verdadeiro labirinto de concreto que ficou isolado da luz do dia por décadas. Enquanto caminhava por ali com apenas sua lanterna como companhia, ele começou a se deparar com algo que fez seu sangue gelar. This shit looks like it goes on for miles. These tunnels are creepy as fuck. Okay, I heard something. I definitely heard something that time. O que ele estava ouvindo parecia passos. Não eram ecos dos próprios movimentos, mas passos distintos vindo de algum lugar à frente, na escuridão. O que acontece em seguida é o momento que transforma essa exploração de apenas assustadora para algo que entra em um território realmente paranormal. What the fuck is that? Yo, do you see that shit, y'all? What the fuck? Yo. What? Yo, what the f... That is crazy. There's somebody down here. Se você observar o vídeo com atenção, dá pra ver o que parece ser uma figura branca se movendo na escuridão à frente dele. What the fuck? Yo. What? Yo, what the f... That is crazy. No começo, Chris acha que pode ser outra pessoa, talvez um morador de rua ou outro explorador. Mas ao seguir a figura, ele descobre algo que muda tudo. É um beco sem saída. Não há para onde ir. O túnel simplesmente termina. It's a dead end. Oh my. What? What the fuck? I'm out of here. I swear I legit saw somebody. Mas o Molly Stark Sanatorium ainda tinha uma última surpresa esperando por Chris. Enquanto ele tentava encontrar a saída do prédio, seu power bank de alta capacidade simplesmente descarregou. Um equipamento que deveria alimentar suas luzes por até 16 horas acabou morrendo depois de apenas 2 horas. Y'all will not believe this. My f***ing light died. Nah, this is some bullshit. I'm using a f***ing cell phone light. Oh, my fucking... What the... How is it not working? What the fuck? How does that make sense? This shit was all the way charged. O que se segue são vários minutos de Chris tentando encontrar o caminho de volta, usando apenas a luz do celular. Eventualmente, ele consegue retornar ao prédio principal e, por fim, encontrar uma saída. Agora, sinceramente, o que você acha que aconteceu no Molly Stark? Chris estava realmente enfrentando atividade paranormal em um lugar onde centenas de pessoas morreram ao longo das décadas? Os passos, a porta se movendo, a figura misteriosa e a falha no equipamento, isoladamente, tudo isso pode ter explicações. Mas quando tudo acontece em sequência durante uma única exploração, a situação começa a parecer bem diferente.
Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.